Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Este post é do subreddit Sou Eu, o Idiota e foi feito pelo usuário Recognition do 3657. Sou o idiota por não querer doar meu DNA para tentar me reconciliar com meu irmão. Eu, homem de 35 anos, falei diretamente com meu irmão James, homem de 37 anos pela primeira vez em mais de 15 anos foi completamente minha culpa. Eu era um jovem ciumento e inseguro que tomou uma decisão egoísta sem pensar nas consequências a longo prazo. O que eu fiz? Eu fiquei com Alice, mulher de 37 anos que na época estava namorando meu irmão. Aconteceu só uma vez, e um dos principais motivos de ter sido só uma vez foi porque fomos pegos. James ficou chateado, com razão, e compreensivelmente teve uma reação agressiva. Eu poderia ter feito com que James fosse preso, mas a culpa e a pressão dos nossos pais me impediram. Fui expulso e repreendido pela família, tanto a família extensa quanto a imediata, e James me tirou da vida dele. Com o passar dos anos, consegui restabelecer algum tipo de comunicação com meus pais e minha irmã mais nova, mas James ainda não queria ter nada a ver comigo. Passei anos tentando entender por que fiz o que fiz e procurei terapia. Construí uma nova vida para mim enquanto viajava. Consegui uma educação de nível universitário e comecei meu próprio negócio pequeno, mas bem sucedido. Tentei essa coisa de romance, mas desde então decidi que companheirismo a longo prazo simplesmente não era para mim, e descobri que não tinha vontade de ser pai. Acabei fazendo a vasectomia, e em 2020 a 2021 entrei em um relacionamento exclusivo com uma amiga, Tânia, 36 anos, e ela acabou engravidando. Acontece que a maldita vasectomia que eu fiz falhou, e agora tenho uma linda filha, Emily, 4 anos com a Tânia. Moramos a cerca de 10 minutos um do outro e temos uma relação de coparentalidade incrível. Meus pais sabem da existência da Emily e já a encontraram algumas vezes, mas sempre mantiveram distância por causa do James. Minha irmã, por outro lado, se aproximou bastante da minha filha, e elas realmente têm uma relação. Eu desisti há anos de ver ou falar com o James novamente, então fiquei surpreso quando ele me procurou nas redes sociais. Ele perguntou se a Emily era realmente minha, já que ela era birracial e se parecia mais com a mãe dela. A Tânia é afro-americana, e eu não respondi. Meus pais depois entraram em contato comigo e pediram para eu ir vê-los na casa deles. Eu fui e fiquei surpreso ao ver tanto o James quanto a Alice lá me esperando. Depois de um tempo, eles se reconciliaram, se casaram e decidiram nunca falar sobre mim. No entanto, nos últimos anos eles têm tentado ter filhos, e acontece que o James não pode ter filhos biológicos. Não sei todos os detalhes nem perguntei. Alice e Jaime brigaram por causa disso por um tempo, já que Alice quer ter um filho biológico, mas Jaime se recusa a assumir e criar uma criança sem vínculo biológico com ele. Meu irmão me disse que está disposto a finalmente me perdoar e me aceitar de volta na vida dele, se eu fizer uma doação para ajudá-lo a começar uma família. Meus pais apoiam totalmente essa ideia e querem que eu faça isso, mas eu estou hesitante. Apesar de não ser responsável por nenhuma criança que possa surgir disso, ainda me sinto muito estranho com essa situação. E sinceramente eu descobri algumas coisas sobre o tipo de adultos que James e Alice se tornaram e não acho que eles seriam bons pais. Eu sou o babaca? Bem, OP, na minha opinião você não é o babaca. Olha, o que você fez com seu irmão foi realmente horrível e foi a coisa errada a se fazer e você procurou terapia e está tentando melhorar nesse aspecto. Isso é bem diferente de seu irmão, 15 anos depois de praticamente te banir da família, te procurar só para pedir doação de esperma para formar a própria família. Se você não se sente bem com isso, nenhuma tentativa de te fazer sentir culpa deve te fazer mudar de ideia. E isso sem contar o fato de que, aparentemente, James e Alice não seriam bons pais, de acordo com você. Por que colocar uma criança nessa situação? Não. Além disso, seu irmão está com raiva de você há 15 anos e quais são as chances de a criança acabar se parecendo exatamente com você e ele continuar descontando nela? Mas, novamente, você simplesmente não querer já é uma resposta suficiente. Então não, você não seria o babaca OP. E o que vocês acham? Avisem nos comentários e vamos conferir os da comunidade. Tired Goth diz que você não é o babaca e que a maneira mais rápida de tirá-los do seu pé é dizer que você refez a vasectomia. Nonchalant Enigma diz que você não é o babaca. Existem vários motivos para não fazer isso. Primeiro, você não tem certeza se realmente quer. Válido. Segundo, James só entrou em contato para pedir doação de esperma. Terceiro, em vez de pedir um grande favor ao entrar em contato, ele decide questionar seu relacionamento com Emily.
Quarto, em vez de pedir sozinho ou apenas com a esposa, James reuniu o resto da família para te pressionar a concordar. Quinto, James acha apropriado tornar o perdão dele condicional. Ele já perdoou a esposa dele, que é tão culpada pelo caso que vocês tiveram quanto você era. Sexto, por sua vez, James também impôs mais condições sobre como os pais dele vão interagir com você e seu filho. Sétimo, para expandir ainda mais o ponto 5, seus pais estão mais do que felizes em deixar James ditar o relacionamento deles com você e Emily. Por fim, aparentemente você não acha que James e Alice serão bons pais. Deixando de lado os pontos 2 e 7, o primeiro ponto já é válido por si só. Em caso de dúvida, não faça. O Goblin Arremessador diz que isso foi há 15 anos, ele a perdoou, se casou com ela e ninguém te contou. Eles não mudaram e não vão mudar de ideia. Seu irmão vai te ignorar e afirmar que o perdão dele é só não te odiar ativamente mais. Seus pais só estão apoiando e perguntando por que querem netos. Eles mantiveram distância da neta que já tinham por causa do seu irmão, que não tem nada a ver com ela. Eu diria para todos eles irem catar coquinho. E Dona Bebê 56 diz que você não pode chamar alguém de egoísta por dizer não, porque a pessoa não quer ser manipulada a dar um filho para alguém só porque o parceiro de alguém é estéril. Que diabos! Ele tem todo o direito de dizer não, tenha ele passado por isso antes ou não. Agora veja os pais dele. Eles o afastaram em favor da namorada do irmão dele. Que tipo de pai ou mãe faz isso? Agora que querem alguma coisa, estão dispostos a conversar. O Opie tem uma filha que eles mal conhecem por causa disso, e agora estão esperando que ele dê outra para o irmão criar. Essa criança vai ser meio-irmã da filha dele. Como será que ela vai se sentir quando crescer, sabendo que os irmãos de ouro tiveram o melhor dos avós e ela ficou com a pior parte? Ele deveria dizer não a todos e seguir com sua vida. E Opie responde: sinceramente, meu terapeuta está de férias e quero respeitar o limite de não contatá-lo, a menos que seja uma crise real. Mas ainda assim queria conversar com alguém sobre isso. Eu até pensei primeiro na Tânia ou em alguns dos meus amigos, mas eu também não queria jogar esse peso mental neles durante o mês das festas. Edição do Opie. Eu estive lendo os comentários e só quero esclarecer algumas coisas. 1. Não culpo meus pais por me expulsarem, pois fiz algo ruim e fiquei na casa de um amigo. 2. Minha irmã ainda dependia dos nossos pais na época em que fiquei com Alice, então não a culpo por se afastar. 3. Sim, minha irmã sabia sobre James e Alice, no entanto ela não me contou porque eu deixei claro que, tirando se o James morresse, eu não queria ouvir nada sobre ele. Eu nunca cortei a comunicação, e se meu irmão quisesse que eu soubesse o que estava acontecendo na vida dele, ele me contaria. 4. Ao machucar alguém, você não controla quando ou como a pessoa vai superar ou lidar com isso. Concordo que a disposição de James em perdoar Alice, mas não a mim, é um pouco estranha, mas não cabe a mim exigir que ele me perdoe também. 5. Demorou um pouco para perceber, mas havia uma situação de síndrome do filho favorito com meus pais e meu irmão. Ele, primeiro filho, se destacou nos estudos, enquanto eu tinha dificuldades e meus pais sentiam vergonha de eu precisar de ajuda e me meter em mais encrenca do que James. Eu internalizei minhas inseguranças e estar com Alice era uma forma de eu extravasar. Não é uma desculpa, só uma explicação. Meu irmão foi a parte prejudicada, não eu, então fazia sentido que nossos pais dessem prioridade a ele. Acho que ele sente ressentimento porque posso passar o nome da família adiante e ele não, fazendo meus pais escolherem. Eles já viram e interagiram com minha filha, até deram presentes para ela, mas acho que não fazem mais porque não querem magoar James. Espero que isso ajude. Edit 2. Sim, eu pedi desculpas ao meu irmão em forma de carta, 3 anos depois do ocorrido, por sugestão do meu terapeuta. Eu entreguei para minha mãe e pedi para ela passar para o meu irmão. Não sei se ele chegou a ler. Além disso, eu fiquei sem contato com meus pais durante o primeiro ano depois de ter sido expulso de casa. E depois disso, mantive pouco contato com minha mãe e pouquíssimo contato com meu pai. Tenho contato regular com minha irmã. James me quebrou o nariz. Ele fez isso fora e os vizinhos se chamaram a polícia. Quando chegaram, nosso pai já tinha nos separado. Peguei gelo e James foi esfriar a cabeça na casa de um amigo. A comunidade deixou claro por que o autor não deveria fazer isso, e concordo. Agora vamos à atualização para ver como termina a história. Oi pessoal, já se passaram 4 meses desde minha postagem original e para quem ainda se interessa, decidi atualizar agora que tive tempo. Primeiramente, eu decidi que não iria doar meus espermatozoides para meu irmão e a esposa dele. Pedi para eles e para meus pais respeitarem minha decisão, mas eu sabia que isso não ia acontecer. Como previsto, eles vieram com o seguinte:
Como você pode ser tão egoísta? É só DNA. Não foi isso que eles realmente disseram. Depois do que você Fez com... ele, você deve a mim ou a ele. O que eu não previ foi a resposta que recebi sobre por que James decidiu perdoar Alice, mas não a mim. Acontece que James traiu primeiro, 2 vezes. Uma das mulheres era alguém com quem Alice tinha uma relação de rivalidade, tipo aquelas de garotas malvadas. Uma garota que fez questão de esfregar na cara da Alice publicamente que dormiu com o namorado dela. Alice perdoou James da primeira vez, mas quando ele dormiu com a inimiga dela, ela fez um esforço consciente para se vingar dormindo comigo. Já mencionei antes, tive meus próprios problemas por conta da criação dos meus pais e guardava ressentimento do James. Por isso, quando uma garota bonita se jogou pra cima de mim, não pensei muito. James pegou a gente porque Alice tinha planejado pra ele também. Eles realmente terminaram, porém, depois de um tempo, perceberam que ainda sentiam algo um pelo outro e concordaram em simplesmente nunca falar sobre mim. James sabia que a única maneira de manter esse acordo era se nossos pais tivessem o mínimo de contato possível comigo, então ele os fez se sentirem culpados para que obedecessem, e é por isso que eu sempre fui mantido à distância. Não vou mentir, uma parte de mim ficou bem irritada com isso, e eu os confrontei sobre o assunto, e meus pais estavam certos ao dizer que eu não precisava cair na provocação da Alice. Eu só não gostava do fato de que James, Alice e eu fizemos coisas egoístas e dolorosas, mas só eu sofri as consequências. Meus pais acham que Alice e James não poderem ter um filho é uma consequência, e que eu doar meus espermatozoides para eles pode finalmente ajudar a curar todos nós. Eu ainda recusei e admiti que acho que eles seriam péssimos pais. Não vou entrar em muitos detalhes por causa das regras, mas somos americanos, então tire suas próprias conclusões. Minha irmã foi a única que me apoiou e repreendeu Alice e James pelas besteiras deles. Sempre teve uma parte de mim que queria ser perdoado e ver meus pais nos feriados de novo, mas depois de tudo isso, acho que vou ficar bem mantendo pouco ou quase nenhum contato. Por fim, conversei sobre isso com a Tânia e a Emily não vai ver meu irmão e a Alice nunca mais, até ela ser velha o suficiente para decidir por si mesma. Meus pais podem, mas só depois de pelo menos 1 ano de terapia. Uau, pelo visto a maior parte da família é cheia de pessoas péssimas. Que situação. Mas independentemente de tudo isso, você está fazendo a coisa certa. Corte relações com todos eles. Eles não prestam. E parabéns pela sua decisão final. Então, cuide da Emily e de você mesmo. Desejo tudo de melhor para vocês. Obrigado por compartilhar. Agora vamos para o próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subhead Será que estou exagerando? E é do usuário OPSH28. É exagero eu ficar chateado porque meus pais pediram que meu primo me acompanhasse na entrada do casamento? Eu, mulher de 27 anos e meu marido, homem de 27 anos, acabamos de nos casar ontem. Estou tendo dificuldade para superar algo que ocorreu antes de eu entrar e preciso de uma perspectiva externa. Cerca de 2 minutos antes de eu entrar, meus pais me disseram que minha prima de 9 anos iria se juntar a nós. Fiquei chocada e imediatamente disse que não. Eu queria que aquele momento fosse só meu, da minha mãe e do meu pai. Era algo muito especial e pessoal para mim, e eu não queria que minha prima participasse. Meus pais ignoraram e disseram que não era grande coisa, e falaram que eu estava sendo uma noiva mandona. Eles também continuaram dizendo que era isso que minha tia queria e que ela ficaria magoada se eu dissesse não. Nesse ponto, eu já estava sobrecarregado e emotivo, e não queria causar uma cena ou estragar o momento. Então, eu me forcei a sorrir e caminhei pelo corredor com meus pais enquanto minha prima vinha atrás de nós. Me esforcei para não deixar isso arruinar meu casamento. Na recepção, dancei, me diverti e mantive o pensamento positivo. Mas agora, no dia seguinte, eu fico revivendo aquele momento na minha cabeça. Em vez de estar totalmente presente, eu estava estressado, chateado e distraído durante um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu sinto que algo muito especial foi tirado de mim. Será que estou exagerando? Não, OP. É claro que você não está exagerando. Aquele momento tinha que ser sobre você. Você estava caminhando até o altar. O fato dos sentimentos da sua tia serem magoados se você dissesse não tem nenhuma importância. Presumimos que a filha dela teria, em algum momento, chance de caminhar até o altar. Acho que o maior erro foi dos seus pais, que te ignoraram, minimizaram a situação, disseram que você era uma noiva exagerada por querer caminhar até o altar com eles. Se tiver energia, confronte-os. Diga que foram péssimos e encerre. Não precisa da explicação deles, só diga como se sente. O que acham?
Comentem aí. E agora vamos ver os comentários da comunidade. Kurova91 diz: não é exagero, no fim das contas não cabia a eles decidir, é o seu casamento. Você disse não. Eles deveriam ter respeitado sua decisão. Só não era um grande problema para eles. Ok, Drink 8072 diz que você não está exagerando. Eu me afastaria da sua família por um tempo. Eles não vão reagir bem a um confronto e não vão pedir desculpas. Tente aproveitar sua vida de casado e dê um tempo para si mesmo até estar pronto. Martin Aurelius diz: não, mãe, eu não comprei nada para você no Dia das Mães. Não é grande coisa. Não, nós não vamos visitar no Natal. Não é grande coisa. Não, você não vai conhecer seus netos. Não é grande coisa. E Keep Me não diz: você não está exagerando, mas eu realmente queria que você mantivesse sua posição e não deixasse ela participar da entrada. Não deixe que pensem que podem te desrespeitar assim. E o OP responde: informação. Eu não sabia disso até cerca de 2 minutos antes de caminhar até o altar. Eu tentei argumentar, mas eles se recusaram a excluí-la. Em vez de atrasar a entrada na cerimônia ou causar uma cena, decidi deixar pra lá porque senti que uma reação mais dramática transformaria isso em um momento que arruinaria o casamento. E eu não queria isso. Optei por um casamento bonito, não uma grande confusão. A comunidade concorda que o OP não exagerou. Agora vamos à atualização para ver como essa história termina. Falei com meus pais hoje e disse que fiquei magoado, porque no meu casamento priorizaram os desejos de outra pessoa aos meus. Eles pediram desculpas e disseram que não imaginavam que eu ligaria. Eles disseram que estavam nervosos em me levar ao altar e na hora não perceberam o quanto isso foi perturbador para mim. Disseram que não foi perceptível e que o casamento foi incrível, mas me culparam por não pedir que minha prima fosse embora. Eu disse a eles que o que mais me chateou foi terem colocado essa pressão em mim logo antes de eu entrar e ainda inventarem desculpas em vez de assumirem a responsabilidade. Disse que precisava de tempo para pensar. Eles perguntaram o que eu queria e como seguir em frente. Eu disse a eles que vou ter outros momentos importantes na vida e preciso saber que nessas ocasiões serei visto, priorizado e poderei ser o foco. Eles pediram desculpas de novo e concordaram. Foi uma mistura de pedido de desculpas e desculpas esfarrapadas. Ainda não sei como seguir em frente. Bem, OP, esse é o problema das desculpas. Recusam assumir responsabilidade, então parecem não ter muito valor. Pessoalmente, eu odeio desculpas porque é só desviar do assunto e que, sinceramente, arrumar uma desculpa é o trabalho mais fácil do mundo. Agora cabe a você decidir que chance dará a ele no próximo evento importante da sua vida. Até lá, OP, tudo de melhor pra você. Se cuida e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar este vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e é da usuária Edna Kemp. Fiz as próprias bitucas de cigarro do meu vizinho de cima renderem uma multa para ele. Eu moro no segundo andar de um daqueles prédios com varandas uma em cima da outra, e esse cara acima de mim continuava jogando bitucas de cigarro na minha varanda. No começo, eu limpava tudo. Uma delas queimou meu tapete externo, então fui falar com ele no andar de cima. Ele só deu de ombros e disse que talvez elas voem pra lá de vez em quando. Ok, se é assim que você quer jogar, é assim que vamos jogar. Depois disso, parei de pegá-las e passei a jogar num vidro velho de molho de tomate. Também tirei fotos, caso ele tentasse se fazer de sonso depois. Aí o prédio mandou um e-mail avisando que iam fazer inspeção nas varandas naquela sexta-feira por causa de reclamações de risco de incêndio. Perfeito. Então deixei tudo exatamente onde estava. Cinza no chão, marca de queimado no tapete, pote cheio daqueles filtros nojentos em cima da mesa. Quando a gerente do prédio apareceu, mostrei para ela o tapete, as fotos e o belo pote cheio de bitucas. Ela ficou olhando para aquilo por um segundo, olhou para mim e só disse: "Uau!" Depois subiu as escadas. Uns 15 minutos depois, ouvi a porta da varanda dele bater tão forte que balançou a minha. Mais tarde naquela noite, vi ele lá fora com um daqueles cinzeiros de metal presos no corrimão da varanda dele. Acontece que ele sabia sim onde as bitucas de cigarro deveriam ir. Ele só precisava de uma multa para ajudar a lembrar disso. Minha varanda ficou limpa depois disso. Muito bem feito, OP. Nada como uma dor no bolso para conseguir a mudança de comportamento certa. Muito obrigado por compartilhar, OP. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Se você chegou até aqui, presumo que goste dessas histórias, então aqui vão mais algumas que talvez goste.
E se você não tem tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também não se esqueça de clicar no botão de se inscrever.